Olá, bem-vindo ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades mais amado da internet. Aqui a gente traz histórias, trends, memes, tudo que a gente acha de interessante pra você ficar sabendo e não morrer sem saber, né? Que é mais importante. Meu nome é Cris Mendes. E eu sou o Bruno Luvisoto. E do que vamos falar hoje? A gente vai fazer um programa muito especial que é baseado aí no nosso dia amado de 1º de abril, o dia da mentira, o dia da enganação, o dia do capiroto, o dia onde as pessoas mentem por prazer. Então a gente vai trazer histórias relacionadas a isso. Enganação, mentira, hoax, fake. É isso, não é mesmo? Exatamente. E o próprio capiroto. E o próprio capiroto. Eu vou falar sobre a história da banda hoax da história, Milli Vanilli. E você, Bru? Eu vou falar sobre as armadilhas de Satanás do Pânico Satânico. Então fica aí que tá chegando. Mas então, Cris, me diga, o que é que eu não vou morrer sem saber essa noite, esse dia, hoje? Nesse dia, nessa semana tão especial de 1º de abril, o que você não vai morrer sem saber é a história sobre a maior fraude da história da música contemporânea. Que é Milli Vanilli. Amo, quer dizer, amo o conceito. Eu não sei se eu já ouvi música do Milli Vanilli, porque eu só tenho 18 anos. Sim. Eu não sou dessa época. Eu não conheço. Eu não conheço. Madonna, eu descobri semana passada. Quem é essa? Quem é ela? Quem é ela? Você sabe sim, ó. A gente não pode pôr a música por causa de direitos autorais, então eu vou cantar pra vocês se lembrarem. Por favor. Quem for dessa época. Girl, you know it's true. I love you. Não sei se eu lembro dessa. Eu acho que eu cantei no ritmo errado. No ritmo errado, acho que Peraí, me soa familiar. Deixa eu abrir aqui, vamos. Não, como é que é? Girl, you know it's true. I love you. É assim mesmo. Me soa familiar. Girl, I'm gonna miss you, é esse ou não? Não, Girl, I'm gonna miss you é aquela lá, que essa eu gosto muito dessa. It's a tragedy. Não. It's a tragedy to me to see the dream is over. And I'll never will forget the day we met. Essa eu não Girl, conheço. I'm gonna miss you. Não, essa não. Nossa, também tem Blame on the Rain. Girl, You Know It's Blame True parece. on the Rain. Hã? Girl, You Know It's True, acho que é mais possível, peraí. Talvez você se lembre. Não sei se eu... acho que sim. Sabe o que isso parece um pouco? É o suco dos anos 80. Exato. O que eu ia falar é assim, o que me lembra, por isso que eu não sei se eu já ouvi, eu acho que sim, mas me lembra assim, quando eu voltava pra escola 5 da manhã, ia pra escola 5 da manhã, 6 da manhã, sei lá, super cedo, na van, tocava umas coisas assim, anos 80, e que era tudo uma coisa só, assim, né? Tudo uma coisa só, que eu adoro, que é tudo igual, mas eu adoro. Sim. Mas então, eu quero contar a história do Milli Vanilli, que foi uma dupla de artistas, que foi o maior hoax da indústria da música, a maior mentira, o maior fake. Na época não se falava sobre fakes, mas... como diziam os antigos da internet, trollagem, né? A maior trollagem da música. Os antepassados usavam esses termos. Exato. Enfim, como que surgiu essa história, né? Pra vocês entenderem do que eu tô falando, né? Eram os anos 80, né? O pop tava no auge, videoclipe era uma parada super importante, a parada mais importante que uma banda poderia fazer era videoclipe. Era tão importante quanto o próprio álbum que a pessoa ia produzir, né? E existiam dois carinhas na Alemanha, um chamado Robert Pilatus, não sei como pronuncia. Amei. Alguma delas porque ele é alemão, então eu não sei exatamente como que fala, né? E Fabrice Morvan, Robbie and Fab, pros íntimos. Gostei. Entendeu? O que acontece? Os dois, eles... contar primeiro a história das duas pessoas que são as integrantes dessa banda, entre aspas. E aí eu vou contar a história do que aconteceu. Tá. Então existia o Robbie and Fab, né? Os dois com background de pobreza, né? O Fab fugiu da família abusiva dele, que ele é de Paris, ele é parisiense. E foi pra Alemanha. E o Robbie tinha sido uma criança órfã que foi adotada algumas vezes e também passou por famílias abusivas, enfim. Duas pessoas bem, assim, perdidas na vida, assim, né? E eles se encontraram e, assim, instantaneamente fizeram amizade, viraram melhores amigos, meio que irmãos, assim. E uma coisa que é importante se dizer sobre os dois é que eles eram absolutamente lindos. Sim. Eram pessoas inacreditavelmente lindas. Era assim, era um negócio que você não conseguia entender essa beleza. Era muito bonito, eles eram muito bonitos. E não
só bonitos, eles eram muito estilosos. Eles tinham um corpaço, mas um corpo, assim, de, tipo, deus grego, assim, sabe? E então eles já chamavam muita atenção por aí, né? Por eles serem muito bonitos. O Rob, os dois eram homens negros, né? E o Rob tinha os olhos verdes, então ele ainda chamava mais atenção ainda por essa combinação, sabe? E eles dançavam muito bem, inclusive o Fab era dançarino profissional. Eles resolveram se juntar, né? E seguir essa carreira no mundo da música, assim, montaram uma bandinha, começaram a se apresentar nos lugares e começaram a ficar famosos ali na cena de Munique, né? Que era na cidade onde eles moravam e onde eles dançavam, enfim, rodavam nos bares e nas boates de Munique, da cena. E aí até que um cara, um demônio, um capiroto, como todo produtor musical de muito sucesso, é um grande filho de uma puta, né? Sim. Chamado Frank Farian. Ele ficou sabendo deles e viu ali um potencial, sabe? Chamou eles pra conversar, papo vai, papo vem, ofereceu pra eles um contrato. E eles eram super jovens, eles tinham 20 anos, assim, super jovenzinhos e muito pobres, assim. Então, nossa, que oportunidade incrível, tá? Vamos assinar. Eles nem leram o contrato, eles simplesmente assinaram, né? E eles, beleza, vamos esperar eles chamarem a gente pra gente gravar, porque eles também cantavam, eles não só dançavam, eles tinham uma banda que eles cantavam e dançavam, né? E aí passou um tempão, ninguém chamava eles receberam uma grana desse cara, e eles achando aquilo tudo muito estranho, até que chamam eles pro estúdio. Eles, beleza, agora a gente vai gravar, vamos conseguir finalmente começar o trabalho, né? Chegando lá, esse Frank Farian mostrou pra eles uma música já pronta, já com vozes gravadas e tal. E falou, essa é a música de vocês não vão cantar, vocês vão ser só a cara da banda. Era um estúdio de fotografia, que eles faziam o álbum, a capa do álbum. E assim, falou pra eles que eles basicamente iam só fazer lip sync, assim, né? E assim, a música original também gravada por artistas negros, né? E eram 3 pessoas que faziam as vozes. Representatividade importa, né? Importa, claro. Era o rapper Charles Shaw, o cantor John Davis e o Brad Howard também cantor. E aí, o que acontece? A partir desse momento, a história tem 2 versões, né? Esse momento tem 2 versões. O Fab, porque assim, eu assisti o documentário, né? Porque eu queria saber exatamente o que aconteceu. não sabia que tinha. Tem um documentário que chama Milli Vanilli, tá disponível acho que no Prime Video. Tá. Mas eu fui por métodos alternativos pra assistir, então dá pra achar também por métodos alternativos. Que é emprestar a conta de um amigo, sim, sei. É claro, exatamente, é exatamente isso, né? E aí, o Fab, né, que é o mais tímido, era o mais quietinho, assim, né? Ele participa desse documentário. E ele conta que nesse momento eles ficaram muito revoltados, né? Tipo, como assim? A gente não vai usar nossa voz, a gente não vai gravar, isso é um absurdo e não sei o quê. E eles já tinham assinado o contrato, inclusive. E tem a versão da Ingrid Milli Sigith, que era a namorada desse Frank Farian, que é o produtor. Inclusive, o nome dela inspirou o nome da banda, porque a Ingrid Milli, esse Milli Vanilli veio do nome dela, entendeu? Ela diz que eles não questionaram porra nenhuma, que eles, nossa, beleza, eles estavam afim de ser famosos, eles estavam afim de ter dinheiro e ter uma vida de popstar. Ele diz que não, que eles bateram o pé e que aí que o produtor virou pra ele e falou, não, mas vocês já assinaram um contrato, agora vocês vão ter que aceitar, né? Entendi. Então, não dá pra saber qual versão é de verdade, se eles realmente não quiseram assinar o contrato ou se eles simplesmente foram e é isso aí, vamos aí, sabe? E o que acontece? Esse Frank Farian, ele era, eu digo era porque ele morreu agora nos anos 2000 e tanto, não sei exatamente que ano, mas ele já morreu, né? Mas ele era muito safado, esperto, e ele fez uma banda também que chamava Boney M. Eu não sabia desse nome, mas eu conhecia a música, e talvez você conheça a música. Você já viu aquela música que é assim... Rasputina... Sei. Pois é, dessa banda Boney M. Que o vocalista também não cantava. O vocalista era apenas um dançarino. Ele era um serial lip syncer, o produtor. Exatamente. Só que na casa do Boney M, só essa música e acho que mais umas 2, 3 fizeram sucesso. Eles não foram um hit tão internacional. Entendi. Não pegou nada, entendeu? Entendi. Só que no caso do Milli Vanilli as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, né? Então, em 1988, nasceu o Milli Vanilli mesmo. E aí eles abraçaram essa ideia de ser só lip sync e tudo mais. E aí eles começaram a investir pra fazer a banda virar um sucesso. E ela, de fato, virou um sucesso ali na Europa, principalmente na Alemanha. Eles começaram a ficar muito famosos, muito famosos. E aí eles lançaram o primeiro álbum deles, chama All or Nothing. E assim, eu sinceramente... É a estratégia deles, realmente. All or nothing. É tudo ou nada. Okay. Ou vai ou não vai, se colar, colou. É tipo isso. Gostei.
Exatamente. E aí eles fizeram muito sucesso na Europa e tal. Eu não sei como o Frank Farian achou que isso ia se sustentar. Ele achou que ia ser a mesma coisa que aconteceu contra a banda, né? Só que aí eles começaram a participar de vários projetos, vários programas de TV na Europa inteira. E aí aconteceu deles chegarem nos Estados Unidos. A banda começou a fazer sucesso nos Estados Unidos. Aí, meu filho, a parada explodiu de uma maneira que ninguém esperava. O nível de sucesso que eles fizeram foi um negócio absurdo, assim, absurdo. E de tudo quanto é programa, sabe? De realmente estarem muito em evidência, assim. Tanto que foi uma música que fez sucesso mundial, né? As primeiras músicas deles, né? A música mais famosa, né? Que é Girl You Know It's True. E aí, o que ele fez? O Frank Farian sabia que o álbum não era tão bom assim. Ele reempacotou, né, o álbum All or Nothing, remixou e deu um novo nome que chama Girl You Know It's True pra poder ser lançado nos Estados Unidos, né? Inclusive no Brasil, essa música Girl You Know It's True foi trilha sonora internacional da novela O Salvador da Pátria. Não sei se você se lembra disso. Eu não me lembro dessa novela. Ela, assim, eu só sei por nome. De quando que é O Salvador da Pátria, você sabe? Não faço a menor ideia. Mas deve ser anos 80, 90, né, no máximo. Porque, assim, isso que acontece, eles ficaram famosos, assim, extremamente famosos, absurdamente famosos, em menos de 2 anos. Foi muito meteórico. Foi, assim, um nível absurdo, né? E aí, o que acontece? Eles se tornaram celebridades internacionais, né? Eles eram super onipresentes. Foi capa de tudo quanto é revista. Todas as revistas, todos os programas de TV, campanhas publicitárias. Então, eles faziam, assim, eles posavam de modelo também. Então, eles eram chamados pra poder desfilar em passarela, pra fazer peça de cueca, porque eles tinham um corpo maravilhoso, assim. Então, eles começaram a ficar muito onipresentes, assim, na cultura americana, né? E eles, inclusive, bateram, acho que ganharam um álbum de ouro. Eu não sei quantos milhões tem que vender. Na época, isso era muito importante, hoje em dia não é. Mas o quanto você vendia de álbum, você ganhava, né? O álbum de platina. Acho que platina é o principal, né? O mais alto eles ganharam. E daí depois você começava a ganhar, tipo, disco de platina duplo, que é tipo, dobrou a meta, passou. Exatamente. Não vamos ter a meta, mas dobra a meta. Mas dobra a meta, exatamente. E, mano, eles eram uma dupla de pop, 2 homens negros, era uma coisa inédita nos Estados Unidos. Não tinha isso, né? Os negros nos Estados Unidos cantavam rap, cantavam hip hop. Tinham alguns do pop, assim, tipo, sei lá, Billy Ocean, por exemplo, que é meio pop, assim, meio soul e tal, mas não tinha uma dupla, né? Então, e eles eram muito bonitos, era magnetizante de como eles eram bonitos, assim, acho que isso foi muito importante pro sucesso deles, sabe? Só que assim, como qualquer grande estrela pop, eles começaram a acreditar na própria lenda deles, entendeu? Começou a subir a cabeça, cara, principalmente do Robbie. O Robbie é o que tinha os olhos verdes, assim, né? Ele tinha um ego, e eu acho que a gente percebe que pela vida que ele teve, eram questões de trauma ali, né? Ele amava a atenção, ele era assim, gostava muito de atenção, ele gostava muito de ser o centro das atenções. E ele mergulhou de cabeça na fama. O Feb, ele era mais tímido, tanto que nas entrevistas ele falava muito pouco, ele era mais quietinho, assim. Mas o Robbie, ele adorava dar entrevista bombástica. Ele falava como sobre Milli Vanilli era revolucionário, como eles iam mudar o mundo da música, a indústria. Teve uma entrevista, mano, que eles falaram que eles eram mais talentosos que Elvis Presley, Paul McCartney e Bob Dylan juntos. Ele falou isso. Mano, ele não cantava, cara. Não era a voz dele, cara. Chegou um nível assim que tipo, durante um ensaio, ele falava, vai, aumenta mais minha voz aí. Meu amigo, não é sua voz. Do que você tá falando, assim, cara? Não, mas aqui, ó, vou mandar um raciocínio Tati Piriguete, mas assim, é muito fácil ser famoso quando você canta bem. Eu quero ver você ser famoso sem saber cantar. É isso. Certo, é só no look, só na dança, no look e no carão. É assim que eles sustentavam a beleza deles, né? Se o McCartney não tivesse talento, você acha que ele ia ser um bom artista? Ele ia estar tranquilo, ia ser famoso? Feio daquele jeito. Ele ia ser bonito. Olha, se você é bonito, você não precisa de mais nada. Que talento, você é bonito. O filme do Robbie Williams tem essa premissa que ele fala, tipo, eu achava que pra ser famoso você precisa cantar bem. Não, você precisa ser cara de pau. E é isso, cara de pau. Exatamente, é isso. O Milli Vanilli. Olha, é a prova de que basta ter cara de pau que você consegue subir, cara. Sim. Né? E, tipo assim, olhando em retrospecto, você consegue entender que tinham coisas estranhas, assim. Tipo, o lip sync mesmo às vezes não era tão bom, porque eles mal falavam inglês, assim. Você via nas entrevistas
O Feb tinha um puta de um sotaque parisiense, assim, então, tipo, às vezes nem dava pra entender o que ele tava falando. E o Robbie tinha um puta sotaque alemão, assim, os sotaques mais difíceis que eu tenho de entender. Cantando era uma beleza, não tinha sotaque nenhum. Olha, lindo. É igual quem é gago, que quando canta, passa a gagueira, passa o sotaque. Só que assim, eu fico pensando, anos 80 era tudo muito louco, tava todo mundo doido de pó, entendeu? Então assim, é como no show de mágica, entendeu? As pessoas, elas querem ser enganadas, então elas acreditavam, cara. E assim, boa parte do público deles era um público branco, sabe? De meninas brancas, assim, era meio um lance meio Beatles, assim, sabe? Elas gritavam com pôster e colocavam faixa na cabeça, era um lance assim, tipo, meio uma febre mesmo, sabe? Igual o Beatles passou, assim, lógico que eu não quero comparar com o Beatles, mas esse mesmo tipo são maiores que os Beatles. Até porque eles são melhores e maiores que os Beatles, óbvio, claro. Todo mundo sabe disso até hoje. Mas o que aconteceu que foi que fudeu a porra toda? Porque até aí, todo mundo da indústria já meio que sabia, sabe? Várias pessoas da indústria já sabiam. Mas o público ainda não. Um jornalista ou outro que tipo, meio que desconfiava. Às vezes tinha ali uma sketch no Saturday Night Live, ou um sketch em algum lugar que dava uma zoadinha nisso e tal. Mas não era um negócio aberto, não era escancarado. Tinha muitos fãs ainda. Então, tava de boa. O que aconteceu que fudeu a porra toda, cara? Foi que um dos produtores, e ele deu uma entrevista nesse documentário, ele falava, gente, todo mundo sabia menos eu, me senti muito mal, assim, porque pra mim eles cantavam mesmo, sabe? Era meu primeiro trabalho de produtor. E aí eu pensei, poxa, eles são tão bons, acho que eu vou inscrever eles no Grammy. E aí ele não sabia como inscrever eles no Grammy, ligou lá pro cara bam do Grammy, o cara falou, não, é só você submeter uma carta falando, pra eles serem considerados para o Grammy, né? Então, assim, eles foram indicados para o Grammy. Realmente foram indicados como artista revelação, né? No Grammy, onde as pessoas têm que se apresentar ao vivo. Sim. Onde o Grammy é um lugar de grandes artistas, entendeu? E aí, o que aconteceu? A label, né, a produtora, né, que produzia ele, chamava Arista. Todo mundo de lá entrou em desespero. Tipo, agora fudeu, vamos descobrir a mentira, acabou pra gente, puta que pariu. Por culpa do estagiário, tá ligado? Por culpa do cara que, mano, não sabia de nada, ele tava perdido, assim, ele foi lá e fez essa merda. E aí alguém, que eu acho que foi o próprio Frank Farian, desembolsou uma grana violenta, absurda, inacreditável, que até hoje ninguém sabe qual foi esse valor, e ele pagou a organização do Grammy pra eles serem os únicos artistas a cantar com playback, cara. Sendo que isso era inédito, ninguém no Grammy canta com playback, mas eles cantaram com playback no Grammy. Só que assim, todo mundo da indústria sabia, então você vê a cena, volta a câmera pro público, que são só artistas, tipo Ozzy Osbourne, tipo, sei lá, George Michael, todo mundo lá, a cara de cu deles, entendeu? Os caras cantando. E então assim, todo mundo sabia, eles foram lá e cantaram, meio que ficou de boa, assim, né? O público meio que... O público de casa não percebeu muito. Porque na televisão era de tubo, era meio bosta, então acho que ninguém percebeu. Só que aconteceu, eles ganharam a porra do Grammy como artista revelação, cara. Você acredita? Isso foi o princípio do fim, Bruno. Isso foi o princípio do fim pra eles. Foi o ápice, foi o apogeu. E aí, depois disso, veio o declínio, cara. Veio o declínio. Porque aí todo mundo começou a prestar muita atenção neles, né? Porque eles ganharam um Grammy, sabe? Tipo, foi o ponto alto da carreira. O ponto alto da carreira é que muita gente fica anos pra tentar ganhar e não consegue. Tá aí até hoje. Tá aí até hoje, sem o Grammy. E ela canta, supostamente. E ela canta, supostamente, bem, supostamente também. Também não vou fazer afirmações fortes aqui no podcast, né? Mas... Então, a indústria já sabia, né? E tava todo mundo começando a meio que chafurdar nessa parada. Só que aí aconteceu uma parada muito merda também, que aí o público descobriu, cara. Aí acabou pra eles. Que foi um show da MTV, um show gigante. Pensa no show grande, cara. E aí durante a apresentação, a música começou a tocar e aí ela travou e começou a repetir a mesma frase. Girl, you know it. Girl, you know it. Girl, you know it. E aí os dois, eles entraram em pânico, sabe? Eles ficaram em desespero. E aí o Fab saiu correndo do palco, depois o Rob saiu correndo do palco, os músicos ficaram lá, tipo, o que a gente faz? Porque a música era de verdade, só o playback da voz que não era, entendeu? Tinha uma banda, a banda sabia que era playback, entendeu? Só que aí o público percebeu, começou a vaiar pra caralho, assim. Foi muito bad. Aí os jornalistas começaram a investigar mesmo. Aí os próprios membros da equipe da banda começaram a falar as coisas. Até que em 1990, tipo 2 anos depois, só que a banda foi criada,
o Frank Farian decidiu acabar com a brincadeira, né? E aí ele foi lá, chamou pra uma coletiva de imprensa e revelou que realmente era mentira, que Rob e Fab nunca tinham cantado uma única nota do álbum. E aí o mundo inteiro ficou chocado e virou a história, assim, do ano, assim, né? E foi bem devastador, assim, né? E o que aconteceu? Pela primeira vez na história do Grammy, eles tiveram que devolver o prêmio, cara. Isso nunca aconteceu. Assim, justo, mas ao mesmo tempo, putz. Tadinhos, né? Eu fiquei com dó. Aí os discos foram retirados das prateleiras. E aí eles foram super ridicularizados, né? Não, acabou, tirar né? o disco achei demais. Vou opinar aqui com 30 anos precisava. de atraso. Quem quiser compra, você sabe agora, entendeu? E se eu quero ouvir um negócio Exatamente. que é uma enganação? Hoje em dia todo mundo ouve música com autotune. Quantos cantores aí que não cantam e que fazem sucesso? E aí? Exatamente, habla mesmo. Hablo mesmo. Vou jogar a realidade aqui. E o que aconteceu foi que eles foram muito ridicularizados, assim, como fraudes. Caiu tudo deles. Mas Sim. ninguém foi atrás do Frank Farian, ninguém foi atrás da lista. Ninguém foi atrás de ninguém. Caiu tudo em cima deles, sabe? Sim. Aí, coitados, eles tentaram salvar a carreira deles. Tentaram lançar um álbum onde eles realmente cantavam as músicas. Mas aí ninguém deu bola, ninguém quis saber, entendeu? O público não perdoou. Cher, você não perdoou, né, Cher? Você não perdoou, Milli Vanilli, né? Ela Cher, tá revoltada até hoje, cara. E aí, o que acontece? Eles meio que caíram no ostracismo, assim, Sim. né? E aí, eles seguiram caminhos diferentes, assim. O Fab ficou bem. Ele participa do documentário, né? E ele meio que reconstruiu a vida dele, assim. Ele aprendeu a cantar. Tem até um trecho de uma vez que ele vai no programa da RuPaul. Que é o programa. A RuPaul tinha um talk show, eu nunca soube disso, tá ligado? Tinha. E aí ele foi e ele fala: eu tô com uma carreira solo. Ele vai cantar, ele canta super bem, super bonito, Gente, sabe? mas assim, os convidados do programa da RuPaul era exatamente isso. É tipo assim, o Vanille da Milli Vanilli. Ai, gente, sério, é o super pop Era dos Estados Unidos. super pop dos Estados Unidos, Meu né? Deus do céu. Aguinaldo Só que a apresentadora é muito Timóteo. melhor. Sim. Aguinaldo Timóteo. Não, tira o chapéu Tira o chapéu para paz mundial! Uns negócios assim. Exatamente. Nossa, que fim de carreira, meu Deus. Mas o fim triste foi do Rob, que o Rob não aguentou, não conseguiu lidar com a queda. Aí ele se afundou em depressão, vice, coitado, agora eu vou baixar o clima do programa. Porque aí ele acabou morrendo por causa de uma overdose, coitado. Eu não fazia... Nossa, não sabia. Ele morreu em 98, cara. Por isso que ele não participa do documentário. Porque ele usava muitas drogas e ele tava internado, Nossa. tomou vários negócios lá e acabou morrendo. Muito triste, né? Uhum. E aí, o filho da puta do Frank Farian tentou lançar um álbum falando assim, The Real Milli Vanilli. E aí ele pega outros artistas, porque ele tinha gravado um segundo álbum que ele não conseguiu lançar. E ele falou, o quê? Eu vou desperdiçar esse álbum? Não, vou arrumar uma nova banda pra poder lançar. E me lançou o álbum The Real Milli Vanilli, que também era, não vendeu as pessoas porra que nenhuma. cantavam, é isso? Era tipo... Pior que não! Ele colocou outras pessoas pra cantar, sendo que não era a voz dos originais. Tipo, o cara não consegue, ele não consegue. Assim, eu gosto de alguém que dobra a aposta, né? Exatamente. Uau! Mas cara, eu acho que no fim a grande pergunta é, quem enganou quem? A indústria enganou o público? Rob e Fab enganaram a indústria? Ou será que todo mundo só fingiu não ver até onde o castelo de cartas desmorona? Uau! E assim eu finalizo. Nossa, que emocionou e fez pensar agora, hein? Exatamente. Eu acho que a culpa é do Frank Farian. Morreu, o diabo que o carregue. A gente olha pra baixo e sabe que ele não está bem nesse momento. Filha da puta. Sim. É isso. Uma dúvida só que eu tenho sobre Milli Vanilli, que é... Na minha cabeça, pelo menos é isso. Um é o Milli e o outro é o Vanilli. Era isso? Não era isso? Não. Era só o nome. Nossa, na minha cabeça era tipo Pepe e Neném. Não. O Milli e o Vanilli. Não era. Eu ia estar perguntando, tipo, o Fab era o Milli ou era o Vanilli? Não, eles não eram nem Milli nem Vanilli. Não era uma situação. Não era uma Pepe e Nenê situation. Nossa, eu jurava
Ai, mano, essa história é uma história muito doida, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Mas eu amo a música. Ouçam Girl You Know It's True. Essa música é mais ou menos. Mas ouçam Ouçam essa, que é mais ou menos. Não, essa é mais ou menos. Mas a I'm Gonna Miss You é muito bonita. Tá, eu vou Porque ouvir. assim, a música era boa. Os artistas que cantaram, inclusive, uma coisa que eu nem comentei. Os artistas que cantaram tentaram vir a público. Um dos vocalistas originais, né? Ele tentou vir a público, aí ele recebia ameaça de morte. Ele não conseguia. Ninguém levava ele a sério, Entendi. sabe? Mas eles eram artistas fodas. Depois eles saíram no público e tal. E enfim, falaram a verdade, todo mundo acreditou e tudo mais. Mas muitos deles continuam cantando e tudo. Então, é isso. As músicas eram boas, elas continuam sendo boas. Então, é uma mentira que, sei lá, valeu a pena acreditar na época, quem acreditou na época. Sim. Porque eu não era nascida, sabe? Eu não saberia, eu não saberia. Eu não saberia dizer. Sim. Né? Mas é isso. E agora eu quero saber o que você, nesse dia de 1º de abril, né, quer me contar e que eu não posso morrer sem saber. Olha, é uma história que eu acho que é a maior fake news de todos os... Entendeu? A maior fake news de todos os tempos. Que é, também dos anos 80. Estamos conectados de novo, sem querer querendo. Ai, nos gente, anos como 80. sempre. Esse link mental é inacreditável. As pessoas vão achar que é mentira, cara. E pior de tudo, que as pessoas vão achar que a gente tá zoando. Mas a gente realmente não fala sobre as fatos. Que é o Pânico Satânico. Lembra dele? Pânico Satânico? Nosso querido. Pânico Satânico, sim. Pânico Satânico é esse fenômeno que é meio que uma histeria coletiva, sei lá se pode ser dito assim, dos anos 80 pros anos 90, de que tudo era satanismo. Tudo era do diabo, o diabo tava eu em lembro todos da os lugares. Xuxa. Exato. A Xuxa satânica. A Xuxa era do... Por que a Xuxa vendeu algo pro diabo? Porque ela era dos anos 80. Porque senão, entendeu? Seria outra coisa. Então, a justificativa pra tudo era do diabo. Tudo era do diabo. E isso foi uma coisa que surgiu na América do Norte, não é nem exatamente nos Estados Unidos. Tem meio que duas grandes fontes, assim, do início do Pânico Satânico. Que foi uma, que é um livro que saiu no Canadá, que eu acho que era na British Columbia, enfim, lá uma área do Canadá, que chama Michelle Remembers. Michelle se lembra. Que é uma história de uma menina que fez umas sessões com um psiquiatra de uma tal terapia da memória recuperada. Terapia da memória recuperada, a gente hoje em dia sabe que é uma furada, mas basicamente é uma terapia que ajudaria você a reviver traumas, a voltar a coisas do passado que estavam reprimidas e tal. E aí ele ajudou ela a se lembrar disso, de quando ela tinha 5 anos de idade. Ela foi meio que vendida, meio dada pra um grupo satanista pela mãe dela. E ela viveu coisas muito doidas. Meu Deus! Ela viveu abusos físicos, abusos psicológicos, ela viu bebês serem sacrificados. Meu Deus! Exato, toda uma história muito doida. O que eu acho doido é que, assim, eles demoraram anos pra descobrir que, obviamente, essa história era mentira. Porque é uma história muito doida. Só que, assim, demoraram anos, assim, teve que entrevistar todo mundo e não sei o quê. E ter provas de, tipo assim, os 5 anos que ela dizia que apanhava um monte, aqui tem fotos dela super bem, vídeo dela super feliz, então, tipo, tudo balela. Mas tem uma passagem do livro que ela é enterrada viva aos 5 anos de idade. Desenterrada. E aí, quando ela é desenterrada, ela tem um nascimento satânico dela, segundo a seita, que ela tava lembrando. E aí abriu-se um portal, sai Satanás do portal. E o pessoal Satanás em pessoa, importante. Satanás em pessoa. Importante. E aí ele vai pegar ela pra levar ela pro inferno. Só que aí aparece o anjo Gabriel e Nossa Senhora e falam: não. É o Alto da Compadecida ali, que salva ela. E aí foi só por isso que ela não foi pro inferno. E que também Nossa Senhora, quando apareceu, limpou todas as marcas que ela tinha. Então por isso também, que tipo, por que essa foto dela com 5 anos bem? Porque Nossa Senhora limpou todos os machucados que ela tinha. Que conveniente. Exatamente. Então todo mundo acreditava nesse livro. Fez muito sucesso, vendeu um monte esse raio desse livro. E a parte mais doida dessa história é que essa mulher, essa paciente, a Michelle, se casou com um psiquiatra que escreveu o livro. Então, enfim, é uma história já... Meu Deus! Nossa, já tá muito errado já. É uma história já meio doidinha. Ela não tinha 5 anos... Só pra deixar bem claro, ela não tinha 5 anos quando fez a terapia. Ela tinha 5 anos quando supostamente ela foi pega... Ela tá lembrando da infância dela. É porque assim, nos anos 80 tinha muitas essas terapias malucas, né? Sim. Mas tinha alguma coisa a ver com aquele negócio de dor primal, grito primal? Você lembra disso? Não lembro disso. Eu acho que... Que era meio que uma catarse, a galera
galera gritava pra poder entrar em contato com a dor, não sei o que, uns negócios assim. Eu achei que tinha a ver, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma terapia, tipo, meio uma pseudociência, no final das contas se descobriu, mas que era isso de tentar acessar memórias do cérebro, que no fim acessava coisas misturadas, coisas confusas, coisas que não realmente aconteceram. Enfim. Mas essa não é a única história que aconteceu, porque outro caso que aconteceu, que ajudou a fazer esse clima do pânico satânico, foi, também nos anos 80, um caso que é meio que a escola base americana. Sabe a escola base? A história do... Com certeza você sabe, você estudou jornalismo, enfim. Sei, com certeza. É o grande exemplo do que não fazer no jornalismo. É o grande exemplo do que não fazer no jornalismo. Eles tiveram um caso, escola base deles lá, que é o caso McMartin. Que é a história de uma mulher que supostamente era esquizofrênica e alcoólatra. Não tenho confirmação disso. E ela acusou o ex-marido de abusar do filho deles, que era uma criança pequena. A questão é que esse marido, ele era também professor da escolinha onde o filho frequentava. E a acusação dela, ela falou que ele abusava dele na escola e que toda a escola participava. E tentando provar a coisa, as pessoas não acreditavam nela a princípio e tal. E aí, tentando provar a coisa, ela foi meio que cutucando os outros pais. E tipo, não aconteceu uma coisa estranha com seu filho? Não aconteceu não sei o quê? E aí foram meio que achando sarna pra se coçar. E de repente começou a história de que, tipo, teve abuso sim. Uma criança teve a axila cortada na escola pra tirar sangue. O ex-marido dela saiu flutuando uma vez que eles foram se confrontar. Que tinha bruxa voando na escola. E que tinham túneis subterrâneos que eles fugiam por lá. Uma criança disse que foi atacada pelo Chuck Norris. Umas histórias muito doidas, muito doidas. E por que isso acontecia? E as histórias começaram a vir doidas das crianças. Tipo isso, a criança atacada pelo Chuck Norris. E por que isso acontecia? Porque, obviamente, elas eram entrevistadas, né, pelos promotores de um jeito super tendencioso. Sim, é muito fácil, né? Você tirar algo que você quer tirar, ainda mais exatamente. Já estudei, inclusive, no design isso. Quando você vai fazer uma pergunta para um usuário, por exemplo, para tirar uma opinião sobre alguma coisa, você nunca pergunta, por exemplo, você gostou disso? Você pergunta o que você achou. Porque quando eu pergunto você gostou, você já tá dando a deixa pra pessoa dizer que gostou. A não ser que ela tenha desgostado muito, ela vai dizer que gostou. Então, você consegue dar deixas, assim, pra fazer a pessoa falar meio que o que você quer, né? E aí tem uma pessoa que é a Kay McFarlane, que era eu acho que ela era promotora do caso, e ela é uma que foi bem conhecida por fazer essas entrevistas bem tendenciosas da coisa. Inclusive, um outro promotor saiu do caso, ficou puto por como estavam conduzindo, porque ele falou, gente, absurdo isso aqui que tá acontecendo, tá saindo do controle. E aí a mídia olhou essa situação e falou assim, que fofoca gostosa. Ai, que delícia, é isso que a gente quer. Exatamente. Isso vai vender. Só que não era só uma fofoca gostosa, porque tinha um conflito de interesses. Porque um repórter da KABC, que era porque isso foi na região de Los Angeles. E aí a afiliada da ABC, a KABC, que é lá da região, o repórter que tava cuidando desse caso, ele só dava o lado da acusação. E daí depois se descobriu que ele tinha um caso com a tal Kay McFarlane. Ou seja... Nossa senhora, cara! Meu Deus do céu! Estranho. Mas aí você fala, mas é um repórter, né? Tipo, é só eles que estavam cobrindo? Não, o Los Angeles Times estava cobrindo. Só que o editor do Los Angeles Times ficou noivo da promotora que assumiu depois que esse promotor saiu e falou, chega! Mas todo mundo se pega nesse negócio? Que porra é essa? Exatamente. E o satanismo é do outro lado, né? A suruba, a orgia é do outro lado. Errado, satanista que tá errado. Me poupe. Vamos ver. Enfim, a história se arrastou por 5 anos. Todo mundo foi inocentado por falta de provas, porque é uma história completamente absurda. Mas o cara ficou o pai lá da família ficou 5 anos preso, esperando pra ser inocentado por causa dessa palhaçada toda. O fato é que esses dois casos criaram meio que um clima, hoje em dia, né, em retrospecto se vê isso, de que esses casos criaram um clima de que o demônio tá por aí, o demônio está assombrando nossas crianças, a qualquer momento cultos satânicos e tal. Virou um lance meio da cultura da época. Exato, assim. E começou a surgir um monte de casos, de histórias, assim, sabe? De tipo, sumia alguma coisa. Porque tinha um culto satânico e foi um ritual. A polícia fazia curso pra aprender a identificar vítimas de ritual. Nunca tem vítima de... Isso é uma parada super rara, Exato, cara. assassinato ritualístico é super raro. Mas era uma coisa que como se fosse super comum, enfim. De você ouvir disco ao contrário, tinha essas Exato, piras, né? Exatamente. E chegaram a ser relatados, nesse período dos 80 e dos 90, 12 mil casos de satanismo. Meu Deus! Praticamente todos, ou se não todos, não tinham nada a ver com satanismo, no final das contas. Então, assim, é um negócio que é um grande hoax, toda essa história. Só que o timing disso também é curioso, porque... começou nos anos 80. E essa terapia de memória, muitos dos casos satanismos vieram dessa terapia de memória recuperada,
ela puxa, às vezes, coisas da infância da pessoa, da adolescência da pessoa, que estavam meio que esquecidas. Mas ela puxa, muitas vezes, filmes. E que as pessoas confundem como coisa da memória. E o que tinha nos anos 70... Isso acontece mesmo. E o que tinha isso no final dos anos 60, começo dos anos 70? Um monte de filme de demônio. Então tinha Bebê de Rosemary em 68, O Exorcista em 73, A Profecia em 76, Suspiria em 77. Então tinha um monte de filme de demônio. Ficou no imaginário infantil. Exatamente. Ali. E muitas vezes, depois, né, quando foram analisar isso, viam que as cenas que as pessoas descreviam, abriu um portal, assim, assado, e tipo, é uma cena de tal filme. E tinha uma vizinha esquisita, não sei o que, é uma cena do Bebê de Rosemary, sei lá, sabe? As pessoas estavam descrevendo o filme sem perceber que estavam descrevendo o filme. Sim. E outro caso famoso dessa época também, que contribuiu, foi o caso do Charles Manson, dos assassinatos. Porque era um grupo de jovens, não era satanismo, mas era um grupo de jovens... Mas era tipo isso, né? Exatamente, era tipo um grupo de jovens desocupados estranhos, assim, né? Meio hippies, meio sei lá, que mataram pessoas de maneira horrorosa, inclusive uma mulher grávida, um negócio super pesado, e escreveram com sangue na parede. Então, meio que essa estética do assassinato ritualístico e tal, veio um pouco também dessa pira dos assassinatos do Charles Manson, da galera do Charles Manson. Então, e o fato de que o Charles Manson não matou ninguém, ele influenciou as pessoas a matarem, né? Que também é uma coisa meio de seita e tal, né? Essa lógica. Um lance de culto, né? Exato. Outro elemento que tinha nessa época é que começaram a surgir algumas igrejas satanistas, mas que elas eram, na verdade, justamente tirando meio que um sarro da igreja católica, ou desafiando, sabe? Só que aí as pessoas falavam, tá vendo? Então tem uma igreja satanista. E é tipo, mas não é exatamente isso. Não é satanista no sentido de louvamos o mal. É no sentido de vamos repensar a figura do diabo. Enfim, piras dessa época. Tipo assim, tentando meio que questionar o próprio cristianismo. Exato, exatamente. E... o fato é que tudo isso, toda essa energia, encontrou, esse caldeirão se juntou nos anos 80, que foi uma época muito conservadora também. E o conservadorismo se vale muito de medos coletivos, assim, né? No final, de ter esse inimigo em comum. Então era a época que tinha os yuppies, né? Que é tipo, os hippies estavam embaixo e estavam surgindo os yuppies, que é uma galera muito mais conservadora. É a época da crise da AIDS, é a época do neoliberalismo comendo solto, enfim. Então é uma época de medos, desesperos e angústias. E aí, você quer um inimigo comum melhor do que o diabo? Não tem, né? Acho que realmente... todo mundo odeia o diabo, não é mesmo? Exatamente. Acho que é uma coisa fácil de se juntar contra. Sim. E aí, eu vou botar um morrer sem citar aqui surpresa no meio. Um quadro dentro de um quadro. Que é uma frase de um dramaturgo, acho que alemão, que chama Karl Kraus. Karl Kraus. Difícil falar isso. Que é, o diabo é um otimista se ele acha que ele pode fazer as pessoas ficarem ainda piores. Eu acho eu achei maravilhosa. Mas, enfim... então é isso, né? Essa época de tipo assim, o ser humano já é ruim, mas as pessoas estavam querendo culpar tudo no diabo. E aí, e a gente com isso? O Brasil importou, obviamente, a gente adora importar uma pauta, né? Lógico. Então... E a gente paga pau de gringo, né? Vamos falar a verdade. Paga pau de gringo. Exatamente. Então, colonizados. Eu vou militar que nós somos colonizados. Somos colonizados. A gente tem que fugir desse nosso destino histórico, entendeu? É verdade. A gente tem que reinventar a nossa história, entendeu? Exato. Mas enfim, né? A gente importou esse delírio de lá. Então aqui tinha um caso, tem uma capa de jornal famosa que é Nasce Bebê Demônio no ABC. Não sei se você já vi! Pânico satânico. O próprio caso da escola de base, em algum nível, se alimenta também dessa ideia. Eu não lembro se falava de satanismo diretamente, mas essa ideia de corrupção das mais crianças. Abuso mesmo, então, mas essa ideia de corrupção das crianças, ela anda muito por isso. Tem um caso em Minas, que foi acho que no final dos anos 90, que era uma menina que supostamente foi morta por um grupo de Vampira Máscara, de RPG. Nossa, eu lembro disso. Exato, nossa, um monte de gente foi proibida de jogar vampiro por causa disso. Eu lembro que, só uma anedota, quando eu tava na 8ª série, eu tinha uma professora de história que era RPGista. E aí, na época, existia, aqui em São Paulo, não existe mais, o Encontro Nacional de RPG. Sim. Que juntava um monte de RPGista num lugar só, era bem legal, bem divertido. E aí ela levava todos os anos os alunos. E aí depois teve essa parada e os professores pediram pra ela parar e ela não podia mais levar, cara. Foi muito triste. Eu nem sabia o que RPG era na época, cara, mas foi muito foda. Gente, sério. E o que eu acho dessa história muito doida é que a justificativa que a polícia tinha dado era que ela teria sido sacrificada porque eles jogaram RPG e ela perdeu. E eu fiquei pensando, como é que se perde? Como é que se perde em RPG? Porque se você morre, você faz outra ficha, né? Então, tipo assim, será que eu joguei RPG errado todo esse tempo?
Será que era pra eu ter Ai, matado mano. coleguinhas? Nunca saberemos. Não, e você imagina uma pessoa lendo um livro desse, de Vampiro à Máscara? Eu lembro que eles tinham aquele livro preto, livro de nó, livro de nó? Sim, livro de Nod. Isso, livro de Nod. Tipo assim, ele é muito ambientado pra você entrar no jogo e tudo mais. Sim. E imagina uma pessoa lendo esse livro, uma pessoa que não faz ideia do que é RPG. Ela vai achar que é um bando de satanista mesmo. Exatamente. Outro caso que teve famoso de pânico satânico aqui no Brasil é o caso Evandro, aquele que teve podcast, série da Globo e tal. Não sei Sei. É muito bom, inclusive, recomendo muito. Não vou entrar a fundo pra não estragar a experiência de quem for assistir. Recomendo a série mais do que o podcast. Eu não conheço a história. Nem ouvi o podcast, Nossa, nem achei a série. É maravilhoso, é incrível. A série ou o podcast? Eu recomendo mais a série porque é mais curto. O podcast tem, tipo, 300 mil episódios. Vai muito a fundo, mas tem muito episódio. Muito longo. Tá. A série eu acho que tem o tamanho exato, assim. E é tipo, cara, um retrato do Brasil. Um negócio muito, muito doido. E basicamente a história é: sumiu um menino numa cidadezinha do interior do Paraná. E já tinham sumido 28 crianças nessa época. Nossa. Ao longo de anos, meses, assim, né? Um período, mas assim, 28 crianças é muita criança pra ter sumido. Só que esse menino específico, ele foi o segundo da cidade dele que tinha sumido. Mas ele específico, ele era primo de um policial que era filho do ex-prefeito. Então ele era tipo primo de segundo grau de um ex-prefeito da cidade. Esse policial começou a investigação e ele chega na conclusão de que quem matou foi a mulher do prefeito atual e a filha do prefeito atual num ritual satânico. Nossa! Que na verdade não era nem satânica exatamente, porque era uma coisa que era tipo de... Era um ritual de religião afro. Seria a coisa do... Tá. Que teria acontecido. Tá. Só que assim, obviamente eles eram rivais políticos. Então tipo, que conveniente que você descobriu que o seu rival político é o autor dessa questão, né? Foi todo um alvoroço. É uma história que tem um monte de reviravolta. Vale muito a pena ver, não vou entrar nessa coisa, mas é uma história que se alimenta muito do pânico satânico. E a mídia caiu em cima disso. Tem no Globoplay, essa série é da Globo, do Globoplay. E é muito, muito boa. E mostra, inclusive, como a Globo foi uma bosta. Foi uma das que botou lenha na fogueira ali na época, né? assim. Uhum. E, enfim, não vou entrar em detalhes, mas é uma história muito, muito boa, vale a pena ver. Enfim. E, assim, o pânico satânico eventualmente foi passando o tempo, mas até hoje a gente vive com isso, né? Porque esse clima conspiracionista, essa coisa, nos persegue. E é meio que, de alguma maneira, esse pânico satânico voltando de quando em quando, né? A questão é que a gente que não temos, infelizmente, 18 anos, ou felizmente, eu acho, mas que viveu nessa época, final dos anos 80, começo dos anos 90 e tal, ou aqui no Brasil, anos 90 para começo dos anos 2000, viveu muito isso. E aí, pesquisando sobre o pânico satânico, eu vi um monte de gente falando: nossa, é verdade, eu tinha até apagado na minha memória. Tipo isso, a gente lembrando agora do RPG, de verdade, teve esse caso. Total. Verdade, eu não podia jogar RPG, minha escola desmarcou a viagem por causa da coisa do RPG. Aí eu fiz uma lista de coisas que eram do diabo, porque tudo era do diabo na nossa juventude, né? Então, assim, a Xuxa é a boneca da Xuxa, era do diabo. Clássico. O boneco do Fofão, acho que o Fofão não, mas o boneco do Fofão que tinha um punhal, que você tirava a cabeça. Tinha um punhal, exatamente. Pior Tirava que a cabeça, tinha um punhal. meio que tinha mesmo, porque ele era estruturado de um jeito que tinha uma coisa pontuda dentro dele. Não era um punhal, mas era muito estranho esse boneco. Mas era tipo assim, como é que é? Segurança das crianças zero. Assim, exato. Nos brinquedos. Exato. O baralho do demônio, Yu-Gi-Oh! E o baralho do demônio 2, Magic the Gathering, também do diabo. Se tem um que é do demônio, com certeza é Magic. Pô, é muito difícil. Sim. Vampiro à Máscara, como já foi citado. RPG, em geral, né? Em geral. O D&D foi muito nos Estados Unidos, que aparece no Stranger Things, isso, que eles têm esse momento do pânico satânico no Stranger Things. Pokémon também era do diabo. Pokémon. Que as crianças convulsionaram, porque era do diabo, obviamente. Harry Potter era do diabo e estavam corretos. Um que eu acho curioso sabe a bússola do tempo? Sei. A bússola do tempo é uma coisa que, não vou dizer que é satanista, porque obviamente não é, mas que ele é muito mais afrontoso à Igreja Católica, a bússola do tempo. E o autor já deu declaração falando: todo mundo caindo matando em cima de Harry Potter, e o meu que bate de frente com a Igreja Católica, ninguém fala que eu queria também! Coitada, que não faz tanto sucesso, né? Mas a série da HBO é muito legal, inclusive, da Bússola do Tempo. Carmageddon, aquele jogo que se atropelava pessoas, que a gente até mencionou no último que foi proibido no Brasil. Também satanista. Doom, lembra do Doom? Também lembro, opa! Mas o Doom, de fato, era satanista. Sim. Assassin's Creed, esse mais recente.
Tem o Marcelo Rezende falando do que é o jogo do demônio, que faz as crianças matarem gente, não sei o quê. Nossa, não sabia. Eu não sabia que ainda tinha pânico satânico. Apesar que o Brasil maneira, tá tão. exato. O Brasil tá tão neopentecostal. Nossa, eu consegui falar essa palavra de primeira. Sim. Que é um absurdo, cara. Como, né, não tem mais coisa que eles falam que é do demônio. Né? Exato. Diablo, também, obviamente, o jogo. Hoje tá no nome, né? Exato. Tarô, também, o terceiro baralho do diabo. Ah, tadinho do tarô. A Disney, porque a Disney tinha coisa da mensagem subliminar nos anos 90, lembra dessa dos coisa? Pintos na Pequena Sereia. Que você pausava o Rei Leão quando ele batia na coisa e aparecia sex escrito nas folhas. Sim, Era do o Scar morrendo e falando, sou bicha! Lembra da Coca-Cola que você pegava a embalagem, você tirava a embalagem da Coca-Cola e aí você colocava assim, via ao contrário, parece inclusive até hoje, sim, que tá escrito Alô Diabo. É verdade, Alô Diabo, Coca-Cola Alô Diabo. Outro mais recente, Death Note também, o caderno do diabo. Death Note, ok, entendo, compreendo. E outra, que tava aqui outro dia fazendo show, fazendo um grande ritual, Madonna, que acusaram, ano passado, de que o show dela no Rio era um ritual com as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Cara, é isso, a Madonna sempre quis ser vista como o filho do diabo. Eu ela acho conseguiu. que faz parte da proposta dela. Parabéns, Madonna! Parabéns, Madonna, ela é rainha do pânico satânico, amo ela. Um beijo pra Madonna. Aí eu queria saber, dada essa lista, quão satanista você é? Porque assim, fora o boneco da Xuxa do Fofão, eu tive todos. Então, brinquei com todos, gosto de todos. Qual satanista você é? Eu sou satanista nível do Lil Nas X, Lil Nas X, sim. Dançando no colo do capeta. Exatamente. Fazendo lap dance pro capeta. Gostei, eu sou esse nível aí de satanista. Sim. Muito bom. Então contem pra gente, né? Se vocês também são satanistas como nós. Exatamente. Se juntem a nós. Se vocês lembram de mais coisas que eram do diabo. Porque tudo era do diabo, Cara, gente. eu tinha muito medo da boneca da Xuxa. Porque a Xuxa tinha uma Barbie, que era uma Barbiezinha, parecia com ela, que eu tive. Sim. E ela tinha o meu sonho de consumo, que depois deixou de ser, que era a Barbie do tamanho de uma criança. Sim, e se você pegava os bracinhos dela, ela andava pra frente, assim, ó, e te acompanhava. Só que ela tinha a unha comprida, entendeu? Ela tinha unha, porque ela era uma mulher, Xuxa, né? Ela não era uma criança, né? Então ela tinha a unha comprida. E aí eu vi uma história de que uma menina foi atacada pela boneca à noite e acordou toda arranhada das unhas da Xuxa. Eu fiquei muito chocada. Eu nunca mais quis a boneca da Xuxa. Eu amava tudo que era da Xuxa. Eu era uma criança da Xuxa, né? Isso entrega a minha idade. Eu tinha a sandália da Xuxa, eu tinha as bonecas da Xuxa, eu tinha a roupa da Xuxa, eu tinha tudo da Xuxa, cara. Eu amava a Xuxa demais. Amo. Eu já fui uma criança mais da Angélica, mas eu tenho carinho pela Xuxa também. A Angélica não era tão do diabo, né? A Xuxa que era a verdadeira do diabo. A Angélica, ela era mais angelical, não é mesmo? Mas pior que mais ou menos, assim, você vê as coisas dela, é tipo, menina, que loucura. Uau. Mas sim, ela era mais angelical. Mas esse da Xuxa, a Xuxa Filha do Demônio, tem um clipe da Glória Groove, que é modo Xuxa, que é uma homenagem à Xuxa, que a Xuxa aparece falando ao contrário no clipe, por causa da história do disco da Xuxa ao contrário. Sério? E tem essa famigerada boneca da Xuxa, e ela termina fazendo o símbolo do diabo, que não é do diabo, que a Xuxa é famosa por causa do símbolo na mão, exato, que é o símbolo que é Eu Te Amo, acho que é em Libras, Eu Te Amo, né? em Libras, é verdade, é verdade. Ai, que foda, cara. Então é isso, Temos aí. Gente, espero que vocês não caiam em muitas pegadinhas de 1º de abril. Que vocês tenham uma boa semana de 1º de abril, tá? Não caem em fake news. E é isso, se vocês gostam da gente, se vocês ficaram até aqui, quer dizer que vocês gostam da gente, não é mesmo? Então segue a gente nas redes sociais, @Morrer Sem Saber, tanto no TikTok quanto no Instagram. Ai, Cris, não tem vídeo lá, a gente tá pondo. Calma, a gente uma hora vai chegar. Vai chegar, a gente é lerdo, a gente vai. Sim. A gente vai conseguir. E também comentem nesse episódio no Spotify, comentem nas redes sociais quando a gente publicar os episódios. E também deem 5 estrelas pra gente no Spotify, pelo amor de Deus. Mas o mais importante, gente, de tudo isso, é vocês falarem para os seus amiguinhos que vocês descobriram um podcast muito legal, chamado Morrer Sem Saber, e nos indicar para as pessoas que vocês gostam, que acham que vão gostar deste programinha amado. É isso. Exato. Nos vemos no próximo episódio, Bru. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.
podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.